O martelo do juiz ecoou pela sala como um tiro de canhão, e por um momento, Helena Blackwood achou que seu coração havia parado de bater. 25 anos de prisão. As palavras martelavam em sua mente enquanto ela sentia as algemas frias se fecharem em seus pulsos. Não era possível. Não depois de tudo que havia sacrificado para salvar os negócios da família. Helena Blackwood, você foi considerada culpada de apropriação indébita, fraude empresarial e lavagem de dinheiro, declarou o juiz com uma solenidade que fez o sangue dela gelar. Será transferida imediatamente para a penitenciária estadual Riverside, onde cumprirá sua sentença. Helena olhou para trás, procurando o rosto de alguém da família, qualquer sinal de apoio. Mas as cadeiras reservadas para os Blackwood estavam vazias. Seu próprio irmão, Marcus, que a havia traído e plantado as evidências falsas, nem sequer teve a decência de aparecer para vê-la ser levada. A advogada que seus pais haviam contratado, uma mulher cara que claramente não acreditava em sua inocência, apenas empacotou seus papéis com uma expressão de derrota estudada. Não foi Helena quem roubou o dinheiro, sussurrou ela uma última vez, mas as palavras se perderam no burburinho da sala. Os jornalistas já estavam saindo, ansiosos para publicar a manchete sobre a queda da herdeira dos Blackwood. A família, que construiu um império imobiliário em 3 gerações, havia acabado de expulsar sua filha mais nova como um sacrifício para salvar a reputação do negócio. O transporte para Riverside levou 4 horas e Helena passou cada minuto tentando processar a nova realidade. Ela havia crescido em mansões, frequentado as melhores escolas, jantado com senadores e empresários. Agora suas mãos estavam algemadas e ela vestia um uniforme laranja que cheirava a desinfetante barato. A ironia era amarga. Ela realmente havia descoberto que Marcus estava desviando dinheiro para contas offshore, mas quando tentou confrontá-lo, ele conseguiu virar o jogo e fazer com que todas as evidências apontassem para ela. Riverside não era uma prisão comum. Era onde enviavam as criminosas mais perigosas do estado, assassinas, traficantes, líderes de gangues. Helena havia ouvido sussurros sobre o lugar em certos círculos sociais, sempre com um tom de horror reverente. Agora, enquanto o portão de ferro se fechava atrás dela, Helena entendeu que as histórias provavelmente eram versões suavizadas da realidade. A guardiã que a recebeu, uma mulher robusta com cicatrizes visíveis nos braços, olhou para Helena como se ela fosse um experimento científico curioso. "Então você é a princesinha dos Blackwood", disse com um sorriso que não chegava aos olhos. "Bem-vinda ao mundo real, querida." Helena foi levada através de corredores que pareciam se estender infinitamente, cada um mais sombrio que o anterior. O barulho era ensurdecedor, gritos, conversas em vários idiomas, o som metálico de portas se fechando. O cheiro era uma mistura de cloro, suor e algo que ela preferiu não identificar. "Você vai ficar no bloco D", anunciou a guardiã, parando diante de uma porta de metal pesada. "É onde colocamos as especiais, as que precisam de proteção extra, se é que me entende." Helena não entendeu completamente até a porta se abrir e ela ver suas novas companheiras. Havia 7 mulheres no bloco, cada uma mais intimidante que a anterior. A primeira a se aproximar foi uma mulher alta com tatuagens que cobriam seus braços como um mosaico de histórias violentas. Seus olhos eram de um azul gelado que parecia atravessar a alma de Helena. "Bem, bem", disse a mulher, circundando Helena como um predador estudando sua presa. "Parece que finalmente chegou nossa nova coleguinha. Sou Vera Kozlov, mas aqui me chamam de Gelo." Ela se inclinou para mais perto, sua voz baixando para um sussurro ameaçador. "E você, princesinha, acabou de entrar em um mundo onde seu dinheiro e seus advogados caros não podem salvá-la." Helena engoliu em seco, tentando manter alguma dignidade. "Meu nome é Helena Blackwood." "Sabemos muito bem quem você é", interrompeu uma voz rouca do outro lado da cela. Uma mulher de meia idade com cabelos grisalhos e músculos que pareciam esculpidos em mármore se aproximou. "Você é a filha da família que construiu metade dos prédios onde costumávamos morar antes de serem despejados para dar lugar a complexos de luxo." Helena sentiu o sangue gelar. Eu nunca soube sobre isso." "Claro que não sabia." Riu amargamente uma terceira mulher, esta com um sotaque que Helena não conseguiu identificar.
Você estava muito ocupada contando seu dinheiro sujo. Eu não roubei nada, Helena disse, sua voz saindo mais forte do que esperava. Meu próprio irmão me traiu. Ele desviou milhões e fez parecer que fui eu. Minha família me abandonou para salvar a própria pele. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As 7 mulheres a observaram com uma intensidade que fez Helena se sentir como se estivesse sendo dissecada. Então, para sua surpresa, Gelo começou a rir, um som baixo e perigoso que ecoou pela cela. Traída pela própria família, murmurou Gelo, balançando a cabeça. Bem-vinda ao clube, princesinha. Todas nós aqui temos histórias parecidas. Fale por você, retrucou a mulher de cabelos grisalhos. Eu escolhi estar aqui. Matei o homem que abusou da minha filha, e se tivesse a chance, faria de novo sem pestanejar. Helena olhou para a mulher com uma mistura de horror e admiração. Havia algo em seus olhos, uma fúria maternal que Helena nunca havia visto antes, mas que de alguma forma reconhecia. Como você se chama? Mama Bear, respondeu a mulher, seus olhos se suavizando ligeiramente. Meu nome verdadeiro não importa mais. Aqui somos quem escolhemos ser. Eu sou Rosa, disse uma mulher mais jovem que parecia ter apenas alguns anos mais que Helena. Ela tinha um rosto angelical que contrastava estranhamente com as cicatrizes em suas mãos. Costumava dirigir carros para assaltos. Melhor motorista que você já viu. E eu sou Knife, anunciou uma mulher pequena com olhos que pareciam enxergar através das pessoas. 3 palavras. Especialista em segurança. 3 palavras que mudaram minha vida. Prisão perpétua. Helena estava começando a entender que havia entrado em um mundo onde as regras normais não se aplicavam. Estas mulheres não eram apenas criminosas, eram sobreviventes, cada uma carregando cicatrizes que contavam histórias de traição, violência e abandono. Eu sou Carmen, disse uma mulher com sotaque latino, seus cabelos escuros trançados em um padrão intrincado. Costumava dirigir uma operação de contrabando na fronteira. Sustentava 50 famílias até que alguém me entregou para a polícia. E eu sou Doc, disse uma mulher de aparência séria com óculos quebrados. Médica. Ajudava mulheres em situações complicadas. Aparentemente, isso é considerado crime por aqui. A última mulher permaneceu em silêncio no canto, observando Helena com olhos que pareciam guardar segredos perigosos. Era mais jovem que as outras, talvez no início dos seus 20 anos, mas havia algo nela que sugeria uma maturidade forjada por experiências traumáticas. E ela é Shadow, disse Gelo, indicando a mulher silenciosa. Ela não fala muito, mas quando fala, é melhor você escutar. Helena olhou ao redor do grupo, tentando processar o que estava acontecendo. Havia sido jogada em uma jaula com algumas das mulheres mais perigosas do estado, e estranhamente, pela primeira vez em meses, não se sentia completamente sozinha. Por que vocês estão me contando isso? Perguntou Helena, sua voz hesitante. Por que não me atacaram ou algo pior? Mama Bear se aproximou e colocou uma mão pesada no ombro de Helena. Por que, querida? Todas nós reconhecemos o olhar de alguém que foi traída por quem mais amava. E há algo em você, algo que nos diz que você não é como os outros ricos que passaram por aqui. Os outros ricos? Helena repetiu. Oh, você não é a primeira herdeira que colocaram aqui, disse Rosa com um sorriso irônico. Mas você é a primeira que não nos olhou como se fôssemos animais em um zoológico. Você nos olhou como pessoas. Helena sentiu lágrimas picar em seus olhos. Desde o momento em que foi presa, ela havia sido tratada como uma peça de xadrez, um peão a ser sacrificado no jogo de poder de sua família. Mas estas mulheres, criminosas, assassinas, contrabandistas, estavam falando com ela como se fosse um ser humano. Eu não sei como sobreviver aqui, Helena admitiu, sua voz quebrando. Eu não sei como fazer nada do que vocês fazem. Não sei lutar, não sei como intimidar pessoas, não sei como ser dura. Interrompeu Knife com um sorriso que era meio zombeteiro, meio compreensivo. Querida, você acabou de descobrir que sua própria família a traiu e jogou você para os lobos. Você foi condenada por crimes que não cometeu e não chorou, não implorou, não desmoronou. Você é mais dura do que pensa. Gelo assentiu lentamente. Knife tem razão. Você tem algo que a maioria das pessoas não tem. Você tem uma fúria silenciosa.
Podemos trabalhar com isso. Trabalhar com isso? Helena perguntou, confusa. Princesinha, disse Carmen, sua voz carregando um tom maternal apesar da dureza. Você pode não perceber ainda, mas você acabou de se juntar a uma família. Uma família que escolheu você, não porque você tem dinheiro ou conexões, mas porque você é uma de nós agora. Helena olhou para cada rosto ao seu redor, vendo algo que não esperava, aceitação. Não era a aceitação polida e calculista que conhecia dos círculos sociais de elite. Era algo mais profundo, mais real. Mas eu não sei como ser uma de vocês, Helena sussurrou. Não precisa saber ainda, disse Doc, ajustando os óculos quebrados. Nós vamos te ensinar. Cada uma de nós tem habilidades que você precisa aprender. Vera vai te ensinar a lutar e a intimidar. Mama Bear vai te ensinar a proteger quem você ama. Rosa vai te ensinar a ser rápida e esperta. Knife vai te ensinar a encontrar as fraquezas das pessoas. Carmen vai te ensinar a liderar. E eu vou te ensinar a curar, tanto feridas físicas quanto emocionais. E Shadow? Helena perguntou, olhando para a mulher silenciosa. Shadow vai te ensinar a coisa mais importante de todas, disse Gelo com um sorriso que pela primeira vez parecia genuíno. Ela vai te ensinar a nunca mais confiar cegamente em família de sangue, porque família de verdade é a que você escolhe e que escolhe você de volta. Helena sentiu algo mudando dentro dela, como se uma parte de si que havia estado adormecida estivesse finalmente despertando. Pela primeira vez desde que foi presa, ela não se sentia como uma vítima. Sentia-se como alguém que estava prestes a descobrir quem realmente era. Então, o que acontece agora? Perguntou ela. Agora, disse Mama Bear, você aprende a sobreviver. E depois, se quiser, você aprende a se vingar. A palavra vingança ecoou na mente de Helena como um sino. Sim, ela queria vingança. Queria que Marcos pagasse pelo que fez. Queria que sua família soubesse o que era ser traída e abandonada. Mas mais do que isso, ela queria se tornar alguém que nunca mais poderia ser usada ou descartada. Eu quero aprender, Helena disse, sua voz firme pela primeira vez em meses. Quero aprender tudo. Gelo estendeu a mão e Helena a apertou sem hesitar. Bem-vinda à família, Helena, sua verdadeira família. Enquanto a noite caía sobre Riverside, Helena percebeu que sua vida havia mudado completamente. Ela não era mais a herdeira mimada e ingênua dos Blackwood. Ela estava se tornando algo novo, algo mais perigoso. E pela primeira vez desde que foi presa, ela sorriu. A primeira lição começaria amanhã, mas Helena já havia aprendido a mais importante. Às vezes, você precisa perder tudo para descobrir quem você realmente é. E às vezes, a família mais leal é aquela que você encontra nos lugares mais improváveis. O som de passos ecoando pelo corredor interrompeu seus pensamentos. Uma guardiã se aproximava, e pelo ritmo urgente dos passos, Helena sabia que algo estava acontecendo. Algo que mudaria tudo mais uma vez. "Blackwood!" gritou a guardiã, parando diante da cela. "Você tem uma visitante!" Helena olhou para suas novas companheiras, confusa. Quem poderia estar visitando-a? Sua família havia deixado claro que ela estava morta para eles. "Quem é?" perguntou Helena. "Sua irmã", respondeu a guardiã com um sorriso maldoso. "Parece que a família Blackwood tem mais segredos do que você imagina." Helena sentiu o mundo girar. Ela não tinha uma irmã. Pelo menos, não tinha uma irmã que soubesse que existia. Mas quando olhou para Gelo, viu algo nos olhos da mulher que a fez perceber que sua história estava apenas começando. "Vá", disse Gelo suavemente. "Mas lembre-se do que disse Shadow hoje cedo. Mesmo sem palavras, nunca confie completamente em família de sangue até ter certeza de suas intenções." Helena assentiu, sentindo uma mistura de esperança e terror. Sua nova família a havia ensinado a primeira lição. Sempre desconfie de surpresas inesperadas, especialmente quando vem de pessoas que deveriam ter aparecido muito antes. Quando a porta da cela se fechou atrás dela, Helena soube que estava caminhando em direção a outra revelação que mudaria sua vida para sempre. A questão era, dessa vez, seria para melhor ou para muito pior? A sala de visitas de Riverside era um pesadelo claustrofóbico,
Paredes de concreto pintadas de um verde nauseante, mesas de metal parafusadas no chão e uma divisória de vidro blindado que separava os prisioneiros dos visitantes. Helena se sentou na cadeira desconfortável, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto esperava. Quem poderia ser essa irmã misteriosa? E por que estava aparecendo agora, depois de tudo o que aconteceu? A porta do lado dos visitantes se abriu e Helena sentiu o ar sair de seus pulmões. A mulher que entrou era uma versão mais jovem dela mesma. Mesmos olhos verdes, mesmo cabelo castanho, mesma linha da mandíbula. Mas havia algo diferente, algo que Helena não conseguiu identificar imediatamente. A mulher vestia roupas simples, quase pobres, e carregava uma pasta desgastada. "Olá, Helena", disse a mulher, sua voz carregando um sotaque levemente sulino que Helena não reconhecia. "Meu nome é Sarah, Sarah Blackwood. Eu sou sua irmã." Helena ficou em silêncio por um longo momento, estudando o rosto da mulher. Havia uma semelhança inegável, mas também havia algo nos olhos de Sarah que ela reconhecia. A mesma dor, a mesma sensação de abandono que ela própria carregava. "Isso é impossível", Helena finalmente disse. "Eu não tenho uma irmã. Meus pais, eles teriam me contado." Sarah sorriu amargamente. "Nossos pais, Helena. E não, eles não contariam, porque eu sou o segredo mais bem guardado da família Blackwood. Eu sou a filha que eles deram para adoção quando eu tinha 3 anos." As palavras atingiram Helena como um soco no estômago. "Adoção? Aparentemente, eu não estava correspondendo às expectativas da família." Sarah continuou, sua voz carregando décadas de mágoa. "Eu era muito comum, muito normal. Não mostrava sinais de ser uma prodígio dos negócios como Marcos, ou uma debutante perfeita como você se tornou." Helena balançou a cabeça, tentando processar a informação. Mas como você descobriu? Como me encontrou?" "Eu sempre soube que era adotada", Sarah respondeu, abrindo a pasta e tirando uma pilha de papéis. "Meus pais adotivos me contaram quando eu tinha 16 anos, mas demorou 10 anos para eu juntar coragem para investigar minha família biológica. E quando finalmente descobri quem eram os Blackwood." Sarah fez uma pausa, seus olhos se enchendo de lágrimas. "Eu fiquei observando de longe por anos. Vi você crescer, vi suas fotos nos jornais sociais, vi você se formar, vi você tentar salvar a empresa da família. E vi quando o Marcos a traiu." "Você sabia?" Helena perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. "Eu sabia de tudo", Sarah confirmou. "Eu trabalho como investigadora privada, Helena. Não é um trabalho glamuroso, mas me ensinou a descobrir segredos que as pessoas preferem manter escondidos. E os Blackwood têm muitos segredos." Sarah deslizou uma pasta através da pequena abertura no vidro. "Isso aqui é tudo que eu consegui reunir sobre o que Marcos fez. Evidências reais, não as falsificações que ele usou contra você." Helena abriu a pasta com mãos trêmulas. Dentro havia fotografias, extratos bancários, e-mails impressos e uma série de documentos que ela não reconhecia. Mas conforme ela ia examinando cada papel, a traição de Marcos se tornava ainda mais clara e mais brutal. "Ele não estava apenas desviando dinheiro", Helena murmurou, olhando para uma série de contratos. "Ele estava vendendo propriedades da família para empresas fantasmas que ele controlava." "Por 5 anos", Sarah confirmou. "Ele criou uma rede complexa de empresas falsas, todas ligadas a ele através de intermediários. Ele estava sistematicamente desmontando o Império Blackwood de dentro de fora." Helena sentiu uma fúria crescendo em seu peito, não apenas pela traição, mas pela magnitude dela. "Quanto?" "Aproximadamente 50 milhões de dólares", Sarah respondeu. "Dinheiro que ele transferiu para contas offshore e propriedades internacionais. Ele planejava deixar a família falir e desaparecer com a fortuna." "E nossos pais?" Helena perguntou, embora já soubesse a resposta. "Eles sabiam", Sarah disse, sua voz carregando uma mistura de raiva e saudade. "Não de tudo, mas sabiam o suficiente para entender que Marcos estava envolvido em algo sujo. Quando você descobriu e tentou confrontá-lo, eles fizeram uma escolha. Eles escolheram proteger o filho que poderia continuar o nome da família, mesmo que isso significasse sacrificar a filha inocente." Helena fechou os olhos, tentando conter as lágrimas.
Por que você está me contando isso? Por que você se importa com o que acontece comigo? Sara foi silenciosa por um momento, e quando falou, sua voz estava cheia de emoção. Por que, Helena? Você é minha irmã. Você é a única família de sangue que vale a pena salvar. Porque você tentou fazer a coisa certa, mesmo sabendo que poderia lhe custar tudo. E... Sara fez uma pausa, limpando as lágrimas que começaram a escorrer. Porque eu passei os últimos 5 anos esperando por uma chance de derrubar Marcos e fazer nossos pais pagarem pelo que fizeram comigo. Mas eu nunca tive recursos ou acesso suficiente. Agora, com você aqui, com essas evidências, talvez possamos conseguir. Você quer que eu a ajude a se vingar da nossa família? Helena perguntou, incrédula. Não, Sara respondeu firmemente. Eu quero que nós nos vinguemos juntas. Eu quero que Marcos pague por ter destruído sua vida. Eu quero que nossos pais entendam o que é perder uma filha de verdade. E eu quero que você saia dessa prisão e recupere tudo que é seu por direito. Helena olhou para os documentos em suas mãos, depois para o rosto de Sara. Havia algo libertador em ter finalmente encontrado alguém da família que não a havia traído, alguém que realmente se importava com ela. Como? Helena perguntou. Como podemos fazer isso de dentro desta prisão? Sara sorriu, e pela primeira vez desde que entrou na sala, Helena viu algo que reconhecia nos olhos dela, a determinação implacável dos Blackwood. Você não vai estar aqui para sempre, Helena. Eu vou garantir isso. Mas enquanto você estiver aqui, eu preciso que você aprenda tudo sobre sobrevivência, sobre como se proteger, sobre como se tornar alguém que Marcos nunca vai conseguir machucar novamente. Minhas companheiras de cela, Helena murmurou, pensando em Gelo, Mama Bear e as outras. Elas estão me ensinando. Bom, Sara disse assentindo, aprenda tudo o que elas têm para ensinar. Porque quando você sair daqui, você vai precisar ser mais esperta, mais forte e mais implacável que Marcos jamais imaginou que poderia ser. Helena sentiu uma mudança acontecendo dentro dela, como se uma parte de si que havia sido suprimida por anos estava finalmente despertando. Você tem um plano? Eu tenho várias opções, Sara respondeu, retirando outro conjunto de papéis da pasta. Mas primeiro, preciso que você me conte tudo sobre o que aconteceu nos últimos meses antes de você ser presa. Todo detalhe, toda conversa, toda pessoa que você encontrou. Porque eu suspeito que Marcos não fez isso sozinho. Helena passou a próxima hora contando tudo para Sara, desde o momento em que descobriu as primeiras discrepâncias nos livros contábeis até o dia em que foi presa. Sara fez anotações cuidadosas, fazendo perguntas específicas que mostravam que ela entendia tanto dos negócios quanto da natureza traiçoeira da família. Há algo que você não está me contando, Sara disse. Algo sobre como Marcos conseguiu virar as evidências contra você tão rapidamente? Helena hesitou. Havia uma parte da história que ela não havia contado para ninguém, nem mesmo para sua advogada. Havia alguém mais, ela admitiu. Alguém que eu confiava completamente. Quem? David Mitchell, Helena disse, sua voz quebrando ligeiramente. Meu noivo. Ele trabalhava no departamento financeiro da empresa. Eu contei tudo para ele primeiro, antes de confrontar Marcos. Sara assentiu lentamente. E deixe-me adivinhar, ele desapareceu logo depois que você foi presa? Como você sabia? Porque eu o investiguei também, Sara respondeu, tirando uma fotografia da pasta. David Mitchell, que atualmente vive em uma mansão nas Ilhas Caimã, comprada com dinheiro que pode ser rastreado até as contas offshore de Marcos. Helena olhou para a fotografia e sentiu como se tivesse levado outro suco. David estava em uma praia tropical, sorrindo, com o braço ao redor de uma mulher loira que Helena não reconhecia. Ele parecia relaxado, feliz, como se não tivesse nenhum remorso pelo que havia feito. Eles planejaram tudo, Helena sussurrou. Marcos e David planejaram tudo desde o início. E provavelmente estão planejando se livrar de nossos pais também, Sara acrescentou. Pessoas como Marcos não deixam testemunhas vivas por muito tempo. Helena sentiu uma fúria fria se estabelecendo em seu peito. O que você precisa que eu faça?
Continue aprendendo com suas companheiras de cela, Sarah disse, organizando os papéis de volta na pasta. Torne-se mais forte, mais esperta, mais perigosa. Eu vou trabalhar do lado de fora, juntando mais evidências, construindo um caso que vai destruir Marcus e David completamente. E quanto tempo vai levar? 6 meses, Sarah respondeu. Talvez menos, se eu conseguir o que estou procurando. Mas, Helena, quando você sair daqui, você não vai voltar para a vida que tinha antes. Você vai voltar como alguém completamente diferente. Helena assentiu, sentindo uma determinação que nunca havia experimentado antes. Eu quero ser diferente. Eu quero ser alguém que nunca mais possa ser traída ou usada. Então você vai ser, Sarah disse, se levantando. Mas lembre-se, confie em suas companheiras de cela, mas não confie em mais ninguém, nem mesmo em mim completamente. Porque a única pessoa em quem você pode confiar completamente é você mesma. Helena olhou para sua irmã, sentindo uma mistura de gratidão e saudade. Por que você está fazendo isso por mim? Sarah sorriu, e pela primeira vez, Helena viu a criança abandonada que ainda vivia dentro dela. Por que, Helena? Toda a minha vida eu sonhei em ter uma irmã. Alguém que entendesse o que é ser uma Blackwood. Alguém que soubesse como é carregar esse nome e todas as expectativas que vêm com ele. Agora eu finalmente tenho uma irmã, e eu não vou deixar que Marcus a destrua. Quando Sarah saiu, Helena ficou sentada na sala de visitas por mais alguns minutos, processando tudo o que havia aprendido. Ela tinha uma irmã. Ela tinha evidências que poderiam limpar seu nome. Ela tinha um plano para se vingar de Marcus e David. Mas mais importante, ela tinha um propósito. Quando voltou para a cela, suas companheiras estavam esperando. Helena podia ver nos olhos delas que sabiam que algo havia mudado. Então, perguntou Gelo, quem era a visitante misteriosa? Helena olhou para cada uma das mulheres que haviam se tornado sua família em apenas um dia. Era minha irmã, ela disse. Uma irmã que eu nem sabia que existia. E ela me trouxe algo que muda tudo. O quê? Perguntou Mama Bear. Esperança, Helena respondeu. E evidências. E um plano para destruir as pessoas que me traíram. Rosa assentiu com aprovação. Isso é o que eu gosto de ouvir. Então, quando começamos o treinamento de verdade? Agora, Helena disse, sua voz carregando uma determinação que surpreendeu até ela mesma. Eu quero aprender tudo. Eu quero me tornar alguém que Marcus nunca vai conseguir derrotar novamente. Gelo sorriu, e pela primeira vez, Helena viu orgulho nos olhos da mulher. Bem-vinda à sua nova vida, Helena. Vamos começar com o básico. Como quebrar um nariz com um único soco. Enquanto Helena se preparava para sua primeira lição de luta, ela sentiu algo que não experimentava há meses: esperança. Não apenas esperança de sair da prisão, mas esperança de se tornar alguém mais forte, mais esperta e mais perigosa do que jamais havia sido. Marcus havia criado uma inimiga que ele nunca poderia ter imaginado. E Helena mal podia esperar para mostrar a ele exatamente o que havia aprendido durante sua estadia em Riverside. A vingança seria doce, mas a transformação seria ainda mais satisfatória. Shadow, que havia permanecido silenciosa durante toda a conversa, finalmente falou. Cuidado com a esperança, ela disse suavemente. Ela pode ser sua maior força ou sua maior fraqueza. Helena olhou para a mulher jovem, vendo algo em seus olhos que a fez perceber que Shadow sabia mais sobre traição e vingança do que qualquer uma delas. O que você quer dizer? Quero dizer que, às vezes, as pessoas que prometem nos salvar são as mesmas que nos destroem. Sua irmã pode ser genuína, mas pode também ser outra armadilha. Confie, mas verifique, sempre. Helena aceitou, entendendo que Shadow estava certa. Ela havia aprendido da maneira mais difícil que nem sempre podemos confiar nas pessoas que deveriam nos amar incondicionalmente. Sua própria família havia sido a prova disso. Você tem razão, Helena disse. Eu vou confiar em Sarah, mas vou manter meus olhos abertos. E enquanto isso, vou me tornar alguém que não precisa depender de ninguém para sobreviver. Essa é a atitude certa, disse Knife, se aproximando com um sorriso afiado. Agora, vamos começar seu treinamento de verdade. Primeira lição: como ler as pessoas. Como saber quando alguém está mentindo.
quando está com medo, quando está planejando algo contra você. Carmen se juntou ao grupo. E eu vou te ensinar sobre liderança. Como fazer as pessoas te respeitarem. Como inspirar lealdade. Como tomar decisões difíceis quando vidas dependem delas. Doc ajustou seus óculos quebrados. E eu vou te ensinar sobre cura, tanto física quanto emocional. Como curar feridas sem deixar cicatrizes que possam te denunciar. E como curar o tipo de dor que Marcos causou em você. Mama Bear colocou uma mão no ombro de Helena. E eu vou te ensinar a coisa mais importante de todas, como proteger as pessoas que você ama. Porque uma vez que você sair daqui e se vingar de Marcos, você vai ter alvos nas costas. E você vai precisar saber como proteger sua irmã e qualquer outra pessoa que importa para você. Helena olhou ao redor do círculo de mulheres, sentindo uma gratidão profunda. Por que vocês estão fazendo isso por mim? Vocês mal me conhecem. Por quê? Disse Gelo. Nós reconhecemos uma guerreira quando vemos uma. Você só precisa aprender a lutar. E por quê? Ela fez uma pausa, seus olhos se suavizando. Porque todas nós sabemos como é ser traída por pessoas em quem confiávamos. Nós sabemos como é ter que reconstruir sua vida do zero, se tornar alguém completamente novo. E além disso, acrescentou Rosa, com um sorriso travesso, vai ser divertido ver a cara de Marcos quando ele descobrir o que você se tornou. Nas semanas que se seguiram, Helena se entregou completamente ao treinamento. Gelo a ensinou não apenas a lutar, mas a intimidar com o olhar, a usar sua presença para dominar um ambiente. Helena aprendeu que a violência não era apenas força física, era sobre psicologia, sobre fazer as pessoas acreditarem que você era capaz de qualquer coisa. Carmen a ensinou sobre estratégia e liderança. Um bom líder, explicou Carmen enquanto caminhavam pelo pátio da prisão, não governa pelo medo, mas pela inspiração. As pessoas te seguem porque acreditam em você, porque confiam que você as levará a algum lugar melhor. Mas e se eu precisar usar o medo? Helena perguntou. Então você o usa, Carmen respondeu sem hesitar. Mas você usa de forma inteligente. O medo é uma ferramenta, não uma muleta. Você usa quando necessário, mas nunca se torna dependente dele. Doc ensinou Helena sobre anatomia humana, não apenas como curar feridas, mas como causá-las de forma eficiente. Conhecimento é poder, Doc explicou enquanto mostravam diagramas médicos improvisados. Quanto mais você entender sobre como o corpo humano funciona, mais você pode usá-lo a seu favor, seja para curar ou para incapacitar. Knife ensinou Helena a arte da observação. As pessoas se traem o tempo todo, Knife explicou durante uma de suas sessões. Elas dizem uma coisa, mas seus corpos dizem outra. Aprenda a ler os sinais, quando alguém está nervoso, quando está mentindo, quando está planejando algo contra você. Helena praticou observando os guardas, outros prisioneiros, até mesmo suas próprias companheiras de cela. Lentamente, ela começou a ver padrões, a notar pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. Mama Bear ensinou Helena sobre proteção e lealdade. Quando você se importa com alguém, Mama Bear explicou, você se torna vulnerável. Mas isso não significa que você deve parar de se importar. Significa que você deve ser mais esperta sobre como protege as pessoas que ama. Como? Helena perguntou. Você aprende seus pontos fracos antes que seus inimigos os encontrem. Mama Bear respondeu. Você cria planos de contingência. Você se prepara para o pior cenário possível e então espera pelo melhor. Shadow foi a professora mais misteriosa. Suas lições não eram sobre habilidades específicas, mas sobre mentalidade. A vingança, Shadow disse uma noite quando estavam sozinhas, é uma faca de 2 gumes. Ela pode te dar propósito, mas também pode te consumir. Como eu evito ser consumida? Helena perguntou. Lembre-se de quem você é além da sua raiva, Shadow respondeu. Lembre-se das pessoas que você quer proteger, dos sonhos que você quer realizar. A vingança deve ser um meio para um fim, não o fim em si. 3 meses se passaram e Helena sentia como se tivesse vivido uma vida inteira. Ela havia se tornado mais forte fisicamente. O treinamento de luta de gelo havia deixado seu corpo tonificado e ágil. Mas mais importante, ela havia se tornado mais forte mentalmente.
Ela podia ler pessoas como livros abertos, podia intimidar com um olhar, podia liderar com confiança. Sarah visitava a cada 2 semanas, sempre trazendo atualizações sobre sua investigação. Marcos havia se tornado mais descuidado, aparentemente confiante de que Helena estava fora de jogo permanentemente. David havia comprado uma segunda propriedade, desta vez em Mônaco. E seus pais? Seus pais estão começando a fazer perguntas sobre onde Marcos estava conseguindo tanto dinheiro. Eles estão ficando suspeitos? Helena perguntou durante uma das visitas. Pai está, Sarah respondeu. Mãe ainda está negando a realidade, mas pai está começando a conectar os pontos. Ele me contratou para investigar as finanças da empresa. Helena quase riu. Ele não sabe que você é filha dele? Não, Sarah confirmou. Ele me contratou através de intermediários, usando um nome falso. Ele não faz ideia de que está pagando sua própria filha abandonada para investigar seu filho preferido. E o que você vai fazer? Vou dar a ele exatamente o que ele está procurando, Sarah disse com um sorriso sombrio. Quando eu terminar, Marcos não vai ter onde se esconder. Naquela noite, Helena compartilhou as atualizações com suas companheiras de cela. Elas escutaram atentamente, fazendo perguntas estratégicas e oferecendo conselhos baseados em suas próprias experiências. Marcos está cometendo um erro clássico, observou Carmen. A arrogância é o que derruba a maioria dos criminosos espertos. E David está ficando preguiçoso, acrescentou Knife. Comprando propriedades caras, vivendo no luxo. Isso cria rastros que podem ser seguidos. Seus pais são o elo mais fraco, disse Mama Bear. Quando eles perceberem a verdade sobre Marcos, eles vão querer se distanciar dele. Isso é quando você pode usá-los. Helena assentiu, absorvendo cada conselho. Sarah disse que pode ter evidências suficientes para me tirar daqui em mais 3 meses. E você está pronta? Perguntou Gelo. Helena pausou, considerando a pergunta. 3 meses atrás, ela teria dito que sim imediatamente. Mas agora, ela entendia que não era apenas sair da prisão. Era sobre estar preparada para o que viria depois. Estou me tornando pronta, ela disse finalmente. Mas ainda há coisas que preciso aprender. Como o quê? Perguntou Doc. Como ser implacável quando necessário, Helena respondeu. Como tomar decisões difíceis sem hesitação. Como... Ela fez uma pausa, procurando as palavras certas. Como ser o tipo de pessoa que Marcos nunca conseguiria derrotar. Shadow, que havia estado quieta durante a conversa, finalmente falou. Você quer aprender a ser cruel? Helena olhou para Shadow, vendo algo nos olhos da mulher jovem que a fez pensar cuidadosamente sua resposta. Não, eu quero aprender a ser justa, mas uma justiça que tem dentes. Shadow assentiu lentamente. Isso é uma distinção importante. Crueldade gratuita te torna como Marcos, mas justiça com força, isso te torna algo muito mais perigoso. O que exatamente? Helena perguntou. Alguém que não pode ser corrompida, manipulada ou intimidada. Shadow respondeu. Alguém que faz as pessoas prestarem contas de suas ações, não importa quão poderosas elas sejam. Helena sentiu uma clareza cristalina sobre seu futuro. É isso que eu quero ser. Então você está pronta para a lição final, disse Gelo, trocando olhares significativos com as outras mulheres. Qual lição final? Helena perguntou. Como saber quando alguém merece sua misericórdia e quando eles merecem sua fúria completa? Naquela noite, Helena deitou em sua cama estreita, pensando em tudo que havia aprendido. Em 3 meses, ela havia se transformado de uma herdeira ingênua e traída em algo completamente diferente. Ela havia se tornado uma mulher que podia lutar, liderar, intimidar, curar, proteger e, quando necessário, destruir. Mas mais importante, ela havia encontrado uma família real. Não uma família baseada em sangue ou obrigação social, mas uma família baseada em lealdade mútua, respeito e amor genuíno. Marcos havia pensado que estava se livrando dela ao enviá-la para Riverside, mas, na verdade, ele havia criado sua própria perdição. Ele havia dado tempo e oportunidade para Helena se tornar alguém que ele nunca poderia ter imaginado em seus piores pesadelos.
E em 3 meses, quando ela saísse dali, Marcus descobriria exatamente o que havia criado. Mas antes disso, havia uma última coisa que Helena precisava descobrir. Algo que Sarah havia mencionado em sua última visita. Algo sobre um terceiro cúmplice, que eles ainda não haviam identificado. Alguém dentro da família que estava ajudando Marcus. Alguém que ainda estava trabalhando contra ela mesmo agora. Helena fechou os olhos, mas não conseguiu dormir. Tomorrow, she would ask Shadow to teach her the most dangerous lesson of all. How to identify and eliminate threats that came from within your own circle. Because Helena was beginning to suspect that Marcos' betrayal was just the tip of an iceberg much larger and more treacherous than she had ever imagined. A manhã em que tudo mudou começou como qualquer outra em Riverside. Helena acordou antes do nascer do sol, como havia aprendido a fazer nos últimos 5 meses. O tempo na prisão havia ensinado que as primeiras horas do dia eram preciosas, momentos de quietude onde ela podia treinar sua mente e corpo sem interrupções. Ela estava no meio de sua rotina de exercícios quando Shadow se aproximou, seu rosto carregando uma expressão que Helena havia aprendido a reconhecer como preocupação profunda. Sua irmã está aqui, Shadow disse sem preâmbulos, mas algo está errado, muito errado. Helena parou no meio de uma flexão, sentindo seu coração acelerar. O que você quer dizer? Ela chegou com 2 pessoas que não vieram nas outras visitas, Shadow explicou, seus olhos varrendo o ambiente ao redor. E há algo no comportamento dos guardas. Eles estão agindo como se soubessem de algo que nós não sabemos. Helena se levantou rapidamente, limpando o suor da testa. Você acha que é uma armadilha? Eu acho que você está prestes a descobrir se sua irmã é realmente quem ela diz ser, Shadow respondeu. E Helena, se isso for uma armadilha, lembre-se de tudo que aprendemos. Não confie em ninguém além de si mesma. Quando Helena chegou à sala de visitas, imediatamente percebeu que Shadow estava certa. Sarah estava sentada à mesa usual, mas havia 2 homens de terno ao lado dela. Um deles Helena reconheceu imediatamente, era o advogado da família, Richard Thornton. O outro era um estranho, um homem de meia-idade com olhos frios que a estudava como se ela fosse um espécime de laboratório. Helena Sarah disse quando ela se sentou, mas sua voz estava diferente, mais formal, menos calorosa. Eu trouxe algumas pessoas que queriam conhecê-la. Helena olhou para cada rosto, aplicando as lições de Knife sobre leitura de linguagem corporal. Sarah estava tensa, seus ombros rígidos. O advogado parecia desconfortável, evitando o contato visual direto. Mas o estranho, ele estava completamente relaxado, confiante, como um predador que sabia que sua presa não tinha para onde correr. Quem são eles? Helena perguntou, mantendo sua voz neutra. Eu sou Richard Thornton, disse o advogado, embora Helena já o conhecesse. E este é o detetive Morrison, do Departamento de Fraudes Financeiras. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Por que um detetive quer falar comigo? Morrison se inclinou para a frente, seus olhos nunca deixando o rosto de Helena. Por que, senhora? Blackwood, temos motivos para acreditar que você não nos contou toda a verdade sobre seu envolvimento nos crimes pelos quais foi condenada. Eu disse a verdade, Helena respondeu, mas internamente estava aplicando os ensinamentos de Carmen sobre manter a calma. Eu não cometi os crimes pelos quais fui condenada. Talvez não, Morrison admitiu, mas temos evidências de que você sabe muito mais sobre as atividades criminosas de sua família do que admitiu inicialmente. Helena olhou para Sarah, procurando algum sinal de que isso era parte de um plano, mas o que viu nos olhos de sua irmã a fez entender que algo havia mudado drasticamente. Sarah, Helena disse calmamente, você quer me explicar o que está acontecendo? Sarah hesitou, e nesse momento de hesitação, Helena soube que suas suspeitas estavam corretas. Shadow havia estado certa, isso era uma armadilha. Helena, Sarah disse finalmente, Eu preciso que você entenda que tudo o que eu fiz foi para proteger você. Proteger-me de quê? Helena perguntou, embora já estivesse começando a entender. Morrison respondeu por Sarah.
Senhora Blackwood, sua irmã veio até nós há 3 semanas com informações sobre suas atividades criminosas. Ela nos contou sobre conversas que vocês tiveram aqui na prisão, sobre planos que você estava fazendo para se vingar de sua família quando saísse. Helena sentiu como se o mundo estivesse girando ao seu redor. Que conversas? Que planos? Sarah finalmente encontrou sua voz. Helena, você falou sobre querer destruir Marcos, sobre ter aprendido coisas aqui que poderiam machucá-lo. Eu fiquei preocupada que você estivesse planejando algo que pudesse te colocar em mais problemas. Helena olhou para Sarah com uma mistura de descrença e crescente fúria. Então você decidiu me trair antes que eu pudesse me vingar de quem me traiu originalmente? Não foi uma traição, Sarah insistiu, mas sua voz estava tremendo. Foi uma tentativa de salvá-la de si mesma. Morrison se inclinou para a frente novamente. Senhora Blackwood, temos motivos para acreditar que você está planejando cometer crimes violentos quando for libertada. Sua irmã nos informou sobre associações que você formou aqui na prisão com criminosas conhecidas, sobre treinamento que você tem recebido. Treinamento? Helena repetiu, sua mente correndo. Sarah havia contado a ele sobre suas lições com gelo e as outras, sobre como ela havia aprendido a lutar, a intimidar, a liderar. Sim, Morrison confirmou. Treinamento em combate, intimidação, planejamento criminal. Sua irmã está preocupada que você tem sido radicalizada por suas companheiras de prisão. Helena olhou para Sarah com uma clareza cristalina. Você nos gravou, não é? Sarah baixou os olhos. Eu estava usando um dispositivo de gravação durante nossas conversas. Eu pensei que se você dissesse algo que pudesse incriminá-la mais, eu precisaria de evidências para protegê-la. Para me proteger? Helena repetiu, sua voz despirosamente baixa. Você gravou nossas conversas privadas, onde eu abri meu coração para você, onde falei sobre minha dor e minha raiva, e então entregou essas gravações para a polícia para me proteger? Helena, você tem que entender. Eu entendo perfeitamente. Helena a interrompeu, aplicando as lições de gelo sobre intimidação. Ela se inclinou para a frente, seus olhos se estreitando. Eu entendo que você é exatamente como o resto da minha família. Eu entendo que você me manipulou desde o primeiro dia. Eu entendo que você nunca foi minha irmã. Você foi mais uma pessoa tentando me usar. Sarah começou a chorar. Isso não é verdade. Eu realmente sou sua irmã. Eu realmente me importo com você. Se você se importasse comigo, Helena disse, sua voz carregando todo o treinamento que havia recebido de suas verdadeiras irmãs em Riverside, você teria confiado em mim. Você teria me apoiado. Você teria entendido que tudo que eu estava aprendendo aqui era para me proteger e não para machucar pessoas inocentes. Morrison observava a troca com interesse profissional. Senhorita Blackwood, você está confirmando que recebeu treinamento de suas companheiras de prisão? Helena olhou para ele com o olhar que Gelo havia ensinado, o olhar que dizia que ela era perigosa e não tinha medo de provar isso. Detetive Morrison, eu aprendi muitas coisas aqui em Riverside. Aprendi a me defender, aprendi a ler pessoas como você e minha irmã. Aprendi a identificar predadores que se vestem como salvadores. E o que mais você aprendeu? Morrison pressionou. Helena sorriu, um sorriso que teria feito Knife se orgulhar. Aprendi que a justiça e a lei nem sempre são a mesma coisa. Aprendi que às vezes você tem que criar sua própria justiça. E aprendi que a família verdadeira não é aquela que compartilha seu sangue, é aquela que estaria disposta a morrer por você. Sarah soluçou. Helena, por favor, eu estava tentando ajudar. Não, Helena disse firmemente. Você estava tentando controlar. Assim como Marcos, assim como nossos pais, assim como David. Vocês todos acham que sabem o que é melhor para mim, e todos vocês estão dispostos a me trair para conseguir o que querem. Helena se virou para Morrison. Detetive, você quer saber a verdade? A verdade é que eu não planejo machucar ninguém que não mereça ser machucado. A verdade é que eu planejo usar tudo que aprendi aqui para me proteger e proteger as pessoas que realmente se importam comigo.
E a verdade é que se você ou qualquer outra pessoa tentar me impedir de obter a justiça que mereço, vocês vão descobrir exatamente o que eu aprendi nesta prisão. Morrison se inclinou para trás, claramente reavaliando sua opinião sobre Helena. Isso soa como uma ameaça, Sr. Blackwood. Não, Helena respondeu, aplicando as lições de Shadow sobre a diferença entre crueldade e justiça. Isso é uma promessa de autodefesa. Há uma diferença. Thornton, que havia permanecido quieto durante toda a conversa, finalmente falou. Helena, talvez possamos chegar a um acordo. Talvez possamos encontrar uma maneira de resolver isso que beneficie todos. Helena olhou para o advogado da família com desprezo. Sr. Thornton, você trabalha para Marcus agora? Thornton hesitou, e nessa hesitação, Helena teve sua resposta. Claro que trabalha, ela continuou. Deixe-me adivinhar. Marcus está preocupado que eu possa ter evidências contra ele. Ele está preocupado que Sarah tenha me dado informações que poderiam incriminá-lo. Então, ele orquestrou tudo isso para descobrir o que eu sei e para me manter calada. Isso é uma acusação séria, Thornton disse. É uma acusação verdadeira, Helena respondeu. E aqui está outra verdade para vocês. Eu tenho evidências contra Marcus. Eu tenho evidências contra David. E agora eu tenho evidências contra Sarah também. Sarah levantou a cabeça. Que evidências você tem contra mim? Helena sorriu novamente, desta vez com a fria satisfação que Mama Bear havia ensinado. Evidências de que você mentiu para mim desde o primeiro dia. Evidências de que você nunca foi abandonada pela família. Você foi plantada por Marcus para me monitorar. Evidências de que toda a sua história sobre ser investigadora privada foi uma farsa elaborada. O rosto de Sarah empalideceu. Como você... Como eu descobri? Helena completou. Porque, ao contrário de vocês, eu tenho uma família real aqui. Uma família que me ensinou a verificar tudo, a nunca confiar completamente em ninguém, a sempre ter um plano reserva. Helena se virou para Morrison. Detetive, você quer saber o que eu realmente planejo fazer quando sair daqui? Eu planejo usar a lei para destruir Marcus e David. Eu tenho evidências reais, não as falsificações que eles usaram contra mim. Eu tenho documentos, fotografias, registros bancários, tudo o que preciso para provar minha inocência e a culpa deles. Onde estão essas evidências? Morrison perguntou. Em um lugar seguro, Helena respondeu. Em um lugar onde nem Marcus nem Sarah podem encontrá-las. Sarah olhou para ela com desespero. Helena, você tem que acreditar em mim. Eu nunca quis machucá-la. Sarah, Helena disse, sua voz carregando toda a autoridade que Carmen havia ensinado. Você cometeu o mesmo erro que todos os outros cometeram. Você subestimou-me. Você pensou que eu era a mesma herdeira ingênua e vulnerável que entrou aqui há 5 meses. Mas eu não sou. Helena se levantou, aplicando as lições de presença e poder que todas suas verdadeiras irmãs haviam ensinado. Eu sou alguém que vocês criaram com suas traições e manipulações. Eu sou alguém que aprendeu a sobreviver no lugar mais perigoso do estado. Eu sou alguém que construiu lealdades baseadas em respeito mútuo e não em sangue ou obrigação. Ela olhou para cada pessoa na mesa. E eu sou alguém que nunca mais vai permitir ser traída por pessoas que afirmam me amar. Morrison se levantou também. Sr. Blackwood, vamos precisar que você venha conosco para mais questionamentos. Por que carga? Helena perguntou. Suspeita de planejamento de atividades criminosas, Morrison respondeu. Helena riu, um som que teria feito Shadow se orgulhar. Detetive, eu não cometi nenhum crime, além de confiar nas pessoas erradas. E isso, infelizmente, não é ilegal. Mas conspiração para cometer crimes violentos é, Morrison retrucou. Então prove, Helena disse. Prove que eu conspirei para cometer crimes violentos, porque defender-se de pessoas que querem destruí-la não é conspiração, é autopreservação. Naquele momento, a porta da sala de visita se abriu e uma nova figura entrou, uma mulher em um terno caro que Helena não reconhecia. A mulher se aproximou da mesa com a confiança de alguém que estava acostumada a comandar salas cheias de pessoas poderosas.
Desculpem a interrupção, disse a mulher, mas eu sou Catherine Mills, advogada da senhora Blackwood, e esta reunião terminou agora. Helena olhou para Catherine com surpresa. Ela não havia chamado uma advogada. Catherine pareceu ler seus pensamentos. Suas verdadeiras irmãs me enviaram, ela disse simplesmente. Parece que elas têm mais conexões do lado de fora do que vocês imaginam. Morrison franziu a testa. E que conexões são essas? Catherine sorriu. O tipo de conexões que surge quando você trata bem as pessoas certas por muito tempo. O tipo de conexões que inclui juízes, promotores e investigadores independentes que se importam mais com a justiça real do que com política. Ela colocou uma pasta na mesa. Detetive Morrison, aqui está uma ordem judicial exigindo que você pare este interrogatório ilegal. Senhora Blackwood não está sendo acusada de nenhum crime novo e você não tem autoridade para questioná-la sobre atividades legais de autodefesa. Morrison pegou os papéis, seus olhos se movendo rapidamente pela página. Isso é... completamente legal e executável, Catherine completou. E aqui está outro documento que pode interessá-los. É uma petição para a revisão da condenação da senhora Blackwood, baseada em evidências recém-descobertas de má conduta processual e falsificação de evidências. Sarah olhou para Helena com pânico. Que evidências? Helena sorriu para sua irmã falsa. As evidências reais que suas verdadeiras irmãs me ajudaram a armazenar e preservar. As evidências que provam que Marcus e David conspiraram não apenas para me incriminar, mas para incriminar outras pessoas também. Catherine abriu a pasta e retirou uma série de fotografias, incluindo evidências de que Sarah Blackwood não é realmente uma Blackwood, mas Sarah Morrison, irmã do detetive Morrison, e agente paga por Marcus Blackwood para se infiltrar na vida de Helena e manipulá-la. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Helena olhou para Morrison, então para Sarah, vendo finalmente a verdade completa. Vocês são irmãos, Helena disse, sua voz calma apesar da fúria que sentia por dentro. Vocês planejaram tudo isso desde o início. Morrison e Sarah trocaram olhares desesperados. Helena, Sarah começou, mas Helena a cortou com um gesto. Não, Helena disse, aplicando todo o poder e autoridade que havia aprendido. Você não tem mais o direito de falar meu nome. Você teve sua chance de ser honesta, e você escolheu a manipulação. Helena se virou para Catherine. Quando posso sair daqui? Hoje, Catherine respondeu. A ordem de libertação foi assinada há 1 hora. Suas acusações foram retiradas pendem investigação completa de má conduta processual. Helena assentou. Depois, olhou uma última vez para Sarah e Morrison. Vocês cometeram o mesmo erro que Marcus cometeu. Vocês pensaram que sairia daqui quebrada e desesperada. Em vez disso, vocês me deram tempo para me tornar alguém que vocês nunca conseguirão derrotar. Quando Helena saiu da sala de visitas, ela sabia que sua vida real estava apenas começando. Ela havia perdido tudo o que pensava que importava, mas havia ganhado algo muito mais valioso, uma compreensão real de quem ela era e do que era capaz. E agora era a hora de mostrar ao mundo exatamente o que Helena Blackwood havia se tornado. A porta de Riverside se fechou atrás de Helena pela última vez, mas o som metálico não trouxe o alívio que ela havia imaginado. Em vez disso, trouxe uma determinação fria e calculada que teria assustado a mulher que havia entrado naquela prisão 6 meses antes. Helena Blackwood havia morrido em Riverside. Quem havia saído era alguém completamente novo. Catherine Mills esperava do lado de fora com um carro discreto. Quando Helena se aproximou, a advogada estudou seu rosto com interesse profissional. Você parece diferente, Catherine observou. Eu sou diferente, Helena respondeu, entrando no carro. Completamente. Enquanto se afastavam da prisão, Catherine entregou a Helena uma pasta espessa. Suas amigas foram muito meticulosas. Elas conseguiram evidências que nem eu imaginava que fossem possíveis de obter de dentro de uma prisão. Helena abriu a pasta e seus olhos se alargaram. Havia fotografias de Marcus com David em reuniões secretas, extratos bancários detalhados mostrando cada transferência ilegal.
e-mails impressos revelando toda a extensão da conspiração, e até gravações de áudio que ela não sabia como suas companheiras haviam conseguido. Como elas fizeram isso? Helena perguntou, impressionada. Suas amigas têm conexões que vão muito além dos muros da prisão, Catherine explicou. Gelo tem contatos na máfia russa que ainda devem favores a ela. Carmen tem uma rede de contrabandistas que se espalha por 3 países. Knife tem hackers que podem quebrar qualquer sistema de segurança. E Doc tem pacientes em posições muito influentes, que fazem qualquer coisa para manter seus segredos médicos protegidos. Helena folheou os documentos, sentindo uma mistura de gratidão e admiração por suas verdadeiras irmãs. E Mama Bear, Rosa, Shadow, Mama Bear tem contatos na aplicação da lei. Pessoas que sabem que matou um pedófilo e respeitam isso. Rosa conhece todos os motoristas de fuga da Costa Leste e eles formam uma rede de informações surpreendentemente eficaz. E Shadow? Catherine fez uma pausa. Shadow tem conexões que nem mesmo eu entendo completamente. Mas ela foi quem coordenou tudo isso. Helena fechou a pasta, sentindo-se humilde diante da lealdade que essas mulheres haviam demonstrado. Elas fizeram isso enquanto eu ainda estava lá. Elas começaram no dia em que você foi visitada por Sarah, Catherine confirmou. Shadow suspeitou desde o início que algo estava errado. Ela disse que Sarah era boa demais para ser verdade. Para onde estamos indo? Helena perguntou. Para um apartamento seguro, Catherine respondeu. Suas amigas insistiram que você precisaria de um lugar para se reagrupar antes de enfrentar Marcos. Um lugar onde você possa planejar seu próximo movimento sem interferência. O apartamento era modesto, mas confortável, em um bairro que Helena nunca havia visitado antes. Quando entraram, Helena ficou surpreendida ao encontrar uma mulher jovem esperando na sala de estar. Alguém que reconheceu imediatamente, mesmo nunca tendo visto pessoalmente. Você deve ser Helena, disse a mulher, se levantando. Eu sou Alexis. Shadow é minha irmã mais velha. Helena estudou o rosto de Alexis, vendo a semelhança com Shadow, mas também notando diferenças fundamentais. Onde Shadow era silenciosa e misteriosa, Alexis irradiava uma energia nervosa e inteligente. Shadow nunca mencionou que tinha uma irmã, Helena disse. Shadow nunca menciona nada que possa ser usado contra ela, Alexis respondeu com um sorriso triste. Mas ela falou muito sobre você. Ela disse que você era digna de nossa família. Sua família? As pessoas que Shadow protege, Alexis explicou. As pessoas que ela considera importantes o suficiente para arriscar sua vida. É um grupo muito pequeno e muito seleto. Catherine se desculpou, dizendo que tinha ligações para fazer, e deixou Helena sozinha com Alexis. A jovem mulher indicou para Helena se sentar no sofá. Shadow me pediu para te explicar algumas coisas, Alexis disse. Coisas sobre como o mundo funciona quando você não tem mais o luxo da ingenuidade. Que tipo de coisas? Como usar o que você aprendeu na prisão no mundo real, Alexis respondeu. Como ser perigosa sem ser criminosa. Como obter justiça quando a lei falha. Como proteger as pessoas que você ama sem se tornar aquilo que você está lutando contra. Helena se inclinou para frente, interessada. E como eu faço isso? Primeiro, Alexis disse, você precisa entender que Marcos não é apenas um irmão ganancioso. Ele é parte de algo muito maior. Shadow descobriu que ele tem conexões com organizações criminosas internacionais. Ele não estava apenas roubando da família. Ele estava lavando dinheiro para cartéis. Helena sentiu um frio percorrer sua espinha. Cartéis? Cartéis mexicanos, máfia russa, triads chinesas, Alexis confirmou. Marcos transformou os negócios da família em uma operação de lavagem de dinheiro massiva. É por isso que ele foi tão longe para incriminar você. Você estava chegando muito perto de descobrir algo que poderia ter destruído redes criminosas internacionais. Isso significa que ele tem proteção que eu não imaginava, Helena murmurou. Significa que ele tem proteção, mas também significa que ele tem inimigos, Alexis corrigiu. Inimigos que ficariam muito interessados em alguém que pudesse fornecer evidências contra ele. Helena considerou isso. Você está sugerindo que eu me alie com criminosos para derrubar Marcos? Estou sugerindo que você use todas as ferramentas disponíveis, Alexis respondeu. Shadow me ensinou que justiça não é sempre legal e legalidade não é sempre justa.
Às vezes você tem que trabalhar fora do sistema para fazer o sistema funcionar. Naquela noite, Helena estudou todas as evidências que suas amigas haviam reunido. Quanto mais ela lia, mais entendia a extensão da traição de Marcos. Ele não havia apenas roubado de sua família, ele havia colocado todos eles em perigo mortal ao se envolver com organizações criminosas. No dia seguinte, Catherine voltou com notícias. Marcos descobriu que você foi libertada, ela informou. Ele está tentando fugir do país. Para onde? Ilhas Caimã, onde David já está esperando, Catherine respondeu. Mas há algo mais. Seus pais querem vê-la. Helena sentiu uma mistura de raiva e curiosidade. O que eles querem? Aparentemente, eles finalmente descobriram a verdade sobre Marcos, Catherine disse. E eles querem fazer as pazes com você. Muito pouco, muito tarde, Helena murmurou, mas depois de um momento acrescentou. Mas vou encontrá-los. Tenho algumas coisas para dizer. O encontro foi marcado para o escritório da família, um lugar que Helena conhecia intimamente, mas que agora parecia estranho e hostil. Quando ela entrou, seus pais estavam sentados atrás da mesa de mogonho que havia dominado sua infância, mas eles pareciam ter envelhecido décadas nos últimos meses. Helena, sua mãe disse, lágrimas já escorrendo por seu rosto. Minha querida filha, nós cometemos um erro terrível. Helena olhou para seus pais com os olhos que Knife havia ensinado, olhos que viam através de máscaras e mentiras. Vocês cometeram uma escolha, ela corrigiu. Vocês escolheram proteger Marcos e sacrificar-me. Seu pai se levantou, seus braços tremendo. Nós não sabíamos da extensão do que Marcos estava fazendo. Quando descobrimos... Quando descobriram o quê? Helena interrompeu. Que ele estava roubando ou que ele estava trabalhando com cartéis e colocando toda a família em perigo? Seus pais trocaram olhares de surpresa. Ah, Helena disse com um sorriso que teria feito gelo se orgulhar. Vocês ainda não sabem de tudo. Bem, deixem-me iluminá-los. Helena passou a próxima hora contando aos pais tudo o que havia descoberto sobre Marcos. As conexões criminosas, a lavagem de dinheiro, o fato de que ele havia planejado destruir a família completamente. Ela observou enquanto seus rostos empalideciam com cada revelação. Isso é impossível, sua mãe sussurrou. Marcos não faria isso. Marcos fez isso, Helena respondeu firmemente. E vocês o permitiram ao escolherem acreditar nele em vez de mim. Seu pai se afundou em sua cadeira. O que podemos fazer para consertar isso? Helena olhou para os dois pessoas que a haviam criado, que a haviam amado de sua própria maneira distorcida, mas que a haviam abandonado quando ela mais precisou deles. Vocês podem fazer 3 coisas, ela disse. Primeiro, vocês podem assinar documentos transferindo todo o controle da empresa para mim. Segundo, vocês podem testemunhar contra Marcos quando ele for julgado. E terceiro, vocês podem desaparecer de minha vida para sempre. Helena, sua mãe implorou, você é nossa filha, nós te amamos. Vocês amam a ideia de mim, Helena corrigiu, aplicando as lições de Doc sobre cura emocional. Vocês amam a filha obediente que faz o que vocês querem, mas vocês nunca me amaram o suficiente para confiarem em mim quando importava. Helena se levantou, aplicando toda a presença e autoridade que Carmen havia ensinado. Vocês têm 24 horas para decidir. Assinem os papéis e testemunhem contra Marcos, ou eu entrego vocês aos cartéis com quem Marcos estava trabalhando. Porque vocês são cúmplices, quer admitam ou não. Quando Helena saiu do escritório, ela sabia que seus pais fariam o que ela pediu. Não por amor ou lealdade, mas por medo. E isso era suficiente. Os próximos dias foram um turbilhão de atividade. Catherine trabalhou com promotores federais para montar um caso contra Marcos e David. Alexis coordenou com as conexões de Shadow para garantir que Marcos não conseguisse fugir do país. E Helena usou todas as lições que suas verdadeiras irmãs haviam ensinado para orquestrar a queda de seu irmão. A captura de Marcos foi quase anticlimática. Ele foi preso no aeroporto, tentando embarcar em um voo para as Queimas com uma mala cheia de dinheiro e documentos falsos. Quando ele viu Helena na sala de interrogatório, seus olhos se alargaram com uma mistura de medo e incredulidade. "Você parece diferente", ele disse, tentando soar casual.
Eu sou diferente, Helena respondeu, ecoando as palavras que havia dito a Catherine. Sou alguém que você nunca deveria ter subestimado. Marcus tentou rir, mas o som saiu forçado. Você ainda é a mesma princesinha mimada de sempre. Helena sorriu, um sorriso que carregava todo o poder que havia aprendido de Gelo, toda a sabedoria que havia ganhado de Shadow, toda a força que havia desenvolvido com Mama Bear. Marcus, você está prestes a descobrir exatamente quão errado você está. Ela colocou uma pasta na mesa entre eles. Essas são cópias de todas as evidências que temos contra você. Cada transferência bancária, cada reunião com criminosos, cada vida que você colocou em perigo. Você tem duas escolhas: confessar tudo e testemunhar contra seus cúmplices criminosos ou passar o resto de sua vida em uma prisão federal, assumindo que os cartéis não o encontrem primeiro. Marcus abriu a pasta e Helena viu o momento exato em que ele percebeu que estava completamente derrotado. Como você conseguiu tudo isso? Eu tive ajuda, Helena respondeu. Ajuda de pessoas que entendem o valor da lealdade real, algo que você nunca entendeu. Marcus olhou para ela com uma mistura de ódio e respeito relutante. O que você quer? Justiça, Helena respondeu. Para mim, para nossa família e para todas as pessoas que você machucou com sua ganância. 3 meses depois, Marcus estava cumprindo uma sentença de 20 anos em uma prisão federal. David havia sido extraditado das Caymans e enfrentava acusações similares. Os cartéis que haviam trabalhado com Marcus foram desmantelados através de uma operação internacional coordenada. Helena estava em seu novo escritório, um espaço moderno e elegante que refletia quem ela havia se tornado. Quando Catherine entrou com um envelope. É de Riverside, Catherine disse. Helena abriu o envelope, encontrando uma carta escrita na caligrafia familiar de Shadow. Helena, esperamos que você esteja usando bem tudo o que aprendeu aqui. Lembre-se sempre de que força real vem não de estar disposta a machucar outros, mas de estar disposta a proteger aqueles que não podem se proteger. Você tem uma segunda chance na vida, use-a sabiamente. Sua família verdadeira: Shadow, Gelo, Mama Bear, Carmen, Knife, Doc e Rosa. PS, se você algum dia precisar de nós, você sabe onde nos encontrar. Helena sorriu, dobrando a carta cuidadosamente. Ela havia construído uma nova vida, mas nunca esqueceria as pessoas que haviam tornado isso possível. 6 meses depois, Helena estava sentada em uma reunião do conselho da empresa, agora completamente reestruturada e operando de forma legítima. Ela havia se tornado não apenas a CEO, mas uma força para o bem na comunidade, usando a riqueza da família para ajudar pessoas que haviam sido abandonados pelo sistema. Quando a reunião terminou, Helena caminhou até a janela de seu escritório, olhando para a cidade que se estendia diante dela. Ela havia perdido tudo o que pensava que importava, mas havia ganhado algo muito mais valioso: uma compreensão real de quem ela era e do que era capaz. Seu telefone tocou. Era Alexis. Helena, a voz de Alexis veio através da linha. Shadow quer que você saiba que há um problema. Marcus está tentando fazer um acordo com os promotores federais. Ele está oferecendo informações sobre você e suas conexões. Helena sentiu aquela calma fria se estabelecer sobre ela. Que tipo de informações? Ele está tentando sugerir que você teve ajuda criminosa para reunir evidências contra ele, Alexis explicou. Ele está tentando implicar que você é tão criminosa quanto ele. Helena sorriu, um sorriso que teria feito todas as suas irmãs de Riverside se orgulharem. Deixe-o tentar. Eu aprendi com as melhores como me proteger de pessoas como Marcus. O que você vai fazer? Vou fazer o que sempre faço agora, Helena respondeu, olhando para o reflexo na janela. Um reflexo que mostrava uma mulher forte, confiante e implacável. Vou proteger minha família real e fazer com que a justiça seja feita. Enquanto Helena desligava o telefone, ela soube que sua história estava longe de terminar. Marcus sempre seria uma ameaça, sempre tentaria se vingar. Mas Helena não era mais a herdeira ingênua e vulnerável que ele havia traído. Ela era alguém que havia aprendido o valor da família verdadeira,
alguém que havia descoberto sua própria força, alguém que nunca mais permitiria ser vítima de ninguém. E se Marcos queria uma guerra, ele descobriria que havia criado uma adversária muito mais perigosa e determinada do que jamais imaginou possível. Helena sorriu para seu reflexo na janela, sabendo que, acontecesse o que acontecesse, ela tinha algo que Marcos nunca teria: uma família que morreria por ela, e pela qual ela morreria também. E isso, no final, fazia toda a diferença. Enquanto o sol se punha sobre a cidade, Helena fez uma promessa silenciosa para suas verdadeiras irmãs. Ela usaria tudo o que havia aprendido para proteger os inocentes e punir os culpados. Ela seria a justiça que o mundo precisava, mesmo quando a lei falhava. Porque Helena Blackwood havia finalmente descoberto quem realmente era. Não uma herdeira imperfeita, mas uma guerreira perfeita para os tempos imperfeitos em que vivia. E sua guerra pela justiça estava apenas começando.